Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? O áudio do Anime, né, cortou um pouco, mas vocês estão me ouvindo bem? E aí, me contem aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, tá certo? Se estiverem me ouvindo bem, a gente já começa aqui a falar um pouco do, do tema, né, dessa palestra. Tá, pessoal vi aqui já no chat, todo mundo me ouvindo bem, então ótimo. Então tá certo. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é André, já fui apresentado, teve alguns cortes, mas resumindo, eu sou professor de anatomia da Universidade Federal da Paraíba e, junto ao Iveson, irei debater, discutir, apresentar, enfim, um pouco sobre a pós-graduação em morfologia. Então, muitos que me acompanham, seja na universidade, seja nas redes sociais, estão acostumados a me ver falando um pouco sobre a parte mais técnica da anatomia, aulas práticas, conteúdo teórico, cognitivo na internet, e hoje eu tenho um conteúdo um pouco mais diferente para apresentar a vocês, tá bem? Então, primeiro, em seguida, né, eu gostaria de agradecer a toda a organização do primeiro encontro online de ciências morfológicas, um belíssimo evento, uma organização impecável, e agradeço, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre um assunto tão importante para a graduação, por mais que a gente vai falar de pós-graduação, tá? Esse assunto é importante para a maioria dos que estão aqui, que eu acredito que são estudantes de graduação, porque é na graduação, tá, pessoal, que vocês vão definir o que vocês vão fazer depois dela. E eu diria que as escolhas que vocês fazem agora, durante a graduação, as escolhas que vocês estão fazendo nesse exato momento, né, durante 4, 5, 6 anos de curso que vocês têm aí, são as escolhas que vão, eu diria, encaminhar 70%, eu diria, se a gente for falar em termos até estatísticos, do que você vai ser na vida. Tá? Então, levem isso realmente em consideração, essa informação sobre as decisões que vocês tomam durante a graduação, porque é a partir dela que você forma uma base, eu diria que muito sólida para o caminho da pós-graduação. E quando eu falo pós-graduação, o próprio nome já diz, né? É depois da graduação. Então, depois da graduação, você está formado na sua profissão e vai pensar em fazer, talvez, né, uma especialização, um mestrado, um doutorado. Vocês aí, será que vocês sabem qual a diferença entre essas pós-graduações? Será que vocês sabem, por exemplo, quais são as pós-graduações, já que o encontro, né, sobre ciências morfológicas em morfologia, vocês conhecem como se especializar em anatomia, histologia, embriologia, nas ciências morfológicas? Será que vocês conhecem no país? Será que existe no Nordeste pós-graduação em morfologia, seja nível de especialização, mestrado, doutorado? Bom, é isso que a gente veio discutir aqui. Se você não sabe, se você tem interesse em se aprofundar nisso, esse vai ser o momento da gente apresentar e, logo em seguida, debater, tirar as dúvidas de todos vocês sobre esse tema, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa, né, que eu acho que todo mundo pensa, na verdade, antes de se formar, né, já antes de se formar, você já se pergunta, me formei, e agora? Só que essa é uma pergunta que vem antes de se formar. Claro que é uma pergunta clichê quando você se forma, né? Me formei, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas eu tenho certeza, principalmente quem estiver aí e que está nos últimos períodos, né, já está perto de se formar, já está dizendo assim, eu vou me formar, e agora? Que é uma pergunta que precisa, né, realmente de uma resposta, e como eu disse, boa parte dessas respostas estão na graduação. É na graduação que você faz uma base sustentável para o que você vai fazer depois de formado, tá?
E algumas perguntas que você deve fazer, né, e deve saber responder são essas aqui, tá? Isso durante, né, já a graduação, já é bom que você saiba responder boa parte dessas perguntas. Primeiro, a universidade, respondam aí no chat. Vocês acham que ela prepara vocês para o mercado de trabalho? É necessário somente ter a faculdade como único requisito, né, para você entrar no mercado de trabalho? Bom, eu acredito que não. O mercado de trabalho está bem diferente, eu diria, da minha época. E na minha época, eu já conseguia ver, na época, antes de entrar na graduação, que era mais diferente ainda. Tá? E quando eu falo mais diferente, ele era muito menos competitivo, tá, pessoal? Então, enquanto que em uma época, antes até mesmo de eu entrar na faculdade, precisava só de curso de datilografia e curso de inglês básico, Excel básico, muitos aí eu acho que não chegaram a pegar essa época, tá? Enquanto uma época antes da minha, né, da graduação, precisava só disso para você entrar em várias áreas do mercado de trabalho, hoje em dia vocês sabem que a formação precisa ser cada vez mais, claro, ter a formação generalista, mas precisa você se especializar, precisa você mostrar, que eu diria, um diferencial, tá? Você precisa saber o todo, mas você precisa saber criar um diferencial, tá? Você precisa realmente ter algo que te diferencie dos seus colegas, né, de área, porque tem muitos colegas atualmente e em determinadas profissões está, eu diria, até superlotado, né, de profissionais, ao ponto de que se você não faz uma especialização, se você não faz um mestrado, um doutorado, você acaba ficando para trás nesse mercado de trabalho. Então, sim, a primeira resposta para a primeira pergunta é não, né, que a universidade não te prepara para o mercado de trabalho e que você, né, precisa, né, de uma formação a mais, uma pós-graduação para, enfim, estar inserido, né, nessa nova realidade. E, bom, o que fazer depois da graduação? Essa pergunta é uma pergunta difícil, né? O que fazer depois da graduação? Você se formou em farmácia, você vai ser farmacêutico, você vai já direto para a área assistencialista, vai fazer uma especialização enquanto trabalha, você vai fazer um mestrado enquanto trabalha, você não vai trabalhar, você vai fazer um mestrado. E aí, pessoal, né? Como conciliar e o que escolher para fazer para ter uma boa formação depois da graduação? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro para vocês aqui, pessoal, que eu preciso deixar para vocês, é que pós-graduação não é trabalho, tá certo? Porque, assim, tem muitos, né? Eu vou para a parte que o professor Ibsen vai falar, que é a pós-graduação em stricto sensu. Tem muitos mestrados, doutorados, né, que rendem bolsas, né, de ensino. Inclusive, pós-doutorado, vocês podem ter bolsas, bolsas de ensino não, bolsas de pós-graduação, perdão. E as pessoas acabam vivendo dessas bolsas. E eu conheço pessoas, pessoal, que estão vivendo de bolsa há mais de 10, 15 anos. Aí você pergunta, como, professor? 2 de mestrado, 4 de doutorado, e vai fazendo pós-graduação, o pós-doutorado, vários pós-doutorados. Eu conheço algumas pessoas aí que tem quase 10 anos, né, vivendo de bolsas, né, de auxílios, né, da pós-graduação, enquanto não encontram oportunidade. Eu entendo por esse lado, mas você tem que entender que aquilo é um momento da sua formação. Então, você não pode tratar aquilo, né, como o seu trabalho definitivo. Você tem que entender que, claro, é um tipo de trabalho, é árduo, requer uma dedicação, muitas vezes exclusiva, tá? Porém, não é o seu trabalho, tá? Não é um trabalho, é uma formação, é um estudo, né? Um acréscimo, vamos dizer assim, um up, como se diz hoje, à sua formação, tá? Então, não leve a pós-graduação realmente como trabalho, claro. Enquanto as oportunidades não vêm, né? Você vai se pós-graduando, se especializando, claro, mas não trata aquilo como algo definitivo, né? Você tem que olhar para cá, como eu estou olhando para vocês, mas lembra que tem um campo visual que precisa ser considerado. Porque é nesse campo visual que você vai encontrar as oportunidades. Fiquem ligados nisso, tá?
A quarta pergunta que vocês veem aí é se a especialização ou mestrado é uma extensão da graduação. Aí é outro... É um outro, eu acho que um pouco de equívoco que alguns cometem em achar que para se formar tem que já entrar em seguida, né, na pós-graduação, tá? Seja especialização ou mestrado. Eu digo equívoco porque você tem que escolher, né, essas pós-graduações se você achar que o teu objetivo, a tua meta, precisa desse tipo de formação, tá? Então, se você é um profissional de saúde, eu acho que a maioria de vocês aí são profissionais de saúde, você tem que ter em mente, lembrando sempre, durante a graduação, o que você vai querer lá na frente. Peraí, eu vou me formar como médico. Vou fazer logo a residência, assim, ou seja, vou fazer uma pós-graduação no nível residência assim que terminar a graduação, ou eu vou primeiro trabalhar, conhecer um pouquinho mais o SUS, conhecer um pouquinho mais outras áreas clínicas, a prática clínica primeiro, debruçar em cima disso, para depois fazer uma residência, uma especialização na área médica. Então, depende do seu objetivo. Você tem que... Eu conheço vários amigos médicos que eles escolhem, né? Primeiro, trabalhar 1 ou 2 anos para ver na prática o que realmente é ser médico, para depois ver qual a melhor área que ele se identifica, né? Para fazer a sua pós-graduação, a sua residência. Por exemplo, se for uma residência. Às vezes vai para o mestrado, vai para o doutorado. Eu estou falando da medicina, tá, pessoal? Mas isso serve para qualquer outra área, tá bom? Então, não leve por mais que a gente tenha respondido a primeira pergunta, que a universidade não prepara para o mercado de trabalho, isso não quer dizer que você, logo que se formar, tem que fazer uma outra universidade, uma outra, né, no caso agora, uma pós-graduação. Não, tá? Apenas a gente disse que não é suficiente a universidade, mas você pode se formar mais, de uma maneira melhor, apenas atuando como assistencialista na área que você se formou, não necessariamente fazendo uma pós-graduação nível lato sensu, stricto sensu, que a gente vai ver mais na frente, tá certo? E a quinta pergunta que eu faço, pessoal, aí já é uma pergunta um pouquinho mais para frente, quando vocês estiverem na pós-graduação, é perguntar sempre, quem é seu chefe? Né? Porque você tem, pessoal, desde a graduação, que criar o que eu chamo de independência cognitiva, tá? Ou seja, você tem que ficar, você tem que promover, eu diria, se você é da área assistencialista, promover você tem que atuar na sua profissão como você sendo chefe, você indicando os caminhos, tá? Mas isso num momento futuro. Não estou dizendo que assim que você se forma, você já tem que pensar em independência, porque isso vai se amadurecendo com o tempo. Mas sempre se pergunte isso. Assim que você se formar, quem é o seu chefe? Porque o primeiro chefe da gente vai ensinar muita coisa, o segundo também, tá? Mas eu acho que todos esses ensinamentos, todas essas demandas vão culminar, ou deveriam culminar, para que você crie uma independência para um dia você ser o chefe, para você um dia ter a independência de empreender, de traçar os seus caminhos independente de uma gestão específica, né, que você tem que cumprir. Tudo bem que muita coisa na nossa vida tem hierarquia, vai ter gestão, mas quanto mais você ficar dono das suas decisões, melhor. Então, trabalhem sempre isso durante a graduação e na pós-graduação faça acontecer, tá certo? Bom, e aí, pessoal, é isso, né? Essas perguntas eu acho que devem ser respondidas com resiliência, com tempo, com amadurecimento, com muito tentativa e erro, fazendo monitoria, como vocês estão fazendo na graduação, vendo palestras como essa, vendo congressos, fazendo iniciação científica, e aí, pessoal, as coisas vão se desenhando, tá? Porque não tem um livrinho, como vocês estão vendo aí na imagem, claro, né, mostrando como, né, as coisas vão acontecer. São vários caminhos que você pode traçar e você só vai saber o melhor caminho para traçar se você experienciar, tá? Você precisa experienciar. Eu sempre digo para meus alunos, principalmente de monitoria, que às vezes eles ficam tristes. Professor, eu vou deixar a monitoria, eu vou deixar a liga que o senhor coordena, eu vou deixar a iniciação científica, eu não quero deixar, eu quero ficar os 5 anos da faculdade sendo monitor de anatomia. E a primeira coisa que eu falo para eles é, olha, você precisa ter uma convicção muito grande que você quer ficar 5 anos na monitoria de anatomia para, no caso aí, ser um professor realmente de anatomia. Tem gente que é assim,
A maioria fica, na verdade, a maioria não está seguindo esse caminho, a maioria fica mais com pena de deixar algo que é legal. Mas, pessoal, tem muita coisa legal na faculdade, então esperem sim tudo que vocês podem. Extensão, como o pessoal aí do Museu de Ciências Morfológicas, esperem sim iniciação científica, monitoria. Diversifiquem os investimentos acadêmicos de vocês, porque eu tenho certeza que assim é que você, na pós-graduação, você vai achar um caminho que mais parece te levar ao sucesso, tá certo? Às vezes é frustrante, parece que não tem um caminho certo, mas aí você vai não tem um caminho que parece que vai dar certo, mas paciência, persista, não desista, que eu tenho certeza que diversificando os investimentos, você vai achar o caminho que mais você se identifica e que você vai ter sucesso, tá? E para ter sucesso, né, pessoal? Para ter sucesso, você tem que saber olhar o mercado de trabalho, né? Então, você tem que, aí, durante a graduação, já entender... você está se formando em fisioterapia, você vai falar com fisioterapeutas da sua região, né? Fisioterapeutas na área que você quer atuar. Você precisa, da graduação, já perceber isso para ir na graduação. O assunto hoje é pós-graduação, mas eu estou falando que a pós-graduação ela é feita na graduação. Isso tem que ficar bem claro para vocês. A pós-graduação de vocês se faz, essencialmente, a base dela na graduação. E aí, quando você faz essa base, você vai notar, questionando o mercado de trabalho para si mesmo, você vai ver que tem requisitos, pré-requisitos para entrar nesse mercado de trabalho. Então, você tem que fazer exatamente isso que tem na foto. Você tem que desenvolver a sua agilidade em tomar decisões, em ter uma atitude, em ter um raciocínio clínico, um crítico para a resolução de problemas. Você tem que ter destreza, você tem que ter capacidade de superar. A gente sabe que as pessoas na graduação não são submetidas às mesmas condições de ensino, às mesmas condições sociais, mas cabe a você ser responsável pelo seu futuro, tá? Por tomar suas decisões e aí nortear caminhos que vão te levar, eu tenho certeza, à vitória. Então, pessoal, para chegar a esse caminho de sucesso, né, de vitória no mercado de trabalho, a gente viu que realmente faz-se necessário, eu acho que a maioria aqui são estudantes da área de saúde, faz-se necessário realmente uma pós-graduação, né? Eu acho, sim, que a maioria das profissões de saúde, eu diria todas, né? Todas precisam de uma pós-graduação. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar que pós-graduação é dividida em duas partes, né? Pós-graduação lato sensu, né? Que são as especializações, né? E que tem que ter uma carga horária mínima de 360 horas. Fiquem ligados que tem muita gente que vem de especialização sem a carga horária mínima, sem os pré-requisitos de ter uma associação a uma faculdade, universidade. Depois vejam, não dá para falar tudo aqui, depois vejam os pré-requisitos, tá? De ser uma especialização, para depois não comprar gato por lebre. Tem as MBAs, mas aí é mais pessoal da área de humanas, né? Marketing, administração, não vale a pena falar aqui. Nela você ganha certificados de especialização, né? Certificado de MBA, diferente das pós-graduações stricto sensu, né? Que são os mestrados e doutorados, tá? Que aí já tem uma outra perspectiva que o professor Y vai falar. Eu vou falar aqui da pós-graduação lato sensu. O professor Y vai falar das pós-graduações stricto sensu, então ele vai explicar o que é uma pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado. Eu vou falar para vocês sobre a pós-graduação lato sensu e depois vou focar na pós-graduação em morfologia, que é o interesse de muitos que estão assistindo essa palestra aqui. Então, tem que ficar bem claro para vocês, pessoal, que a pós-graduação lato sensu é uma pós-graduação para te treinar na sua parte, vamos falar da parte da área de saúde, para a sua parte assistencial em saúde. Então, quando você faz uma especialização, por exemplo, se você é fonoaudiólogo, uma especialização qualquer, você quer se especializar, por exemplo, tem gente que faz especialização em fonoaudiologia em disfagia, porque ele quer trabalhar com pacientes disfágicos. Tem gente da área médica que vai fazer uma residência, uma especialização em psiquiatria, porque ele quer ser um psiquiatra, né, na prática, assistindo pacientes melhor. Então, é quando você quer melhorar a sua prática profissional, de assistencial, você aí, estudante da área de saúde, você escolhe uma especialização ou uma residência, tá certo? Para ficar bem claro isso. Vocês vão ver que pós-graduação já tem mais a ver com a área de ensino, de pesquisa, o professor Wilson vai falar isso para vocês, tá? Mas aí, pessoal, vamos falar da pós-graduação lato sensu em morfologia.
E, claro, vocês têm que entender, né, pessoal, que é morfologia. De uma maneira geral, a morfologia, né, é uma grande ciência que engloba várias outras, né, como a embriologia, a citologia, que é a biologia celular, a histologia e a anatomia. Então, veja que se especializar em morfologia, lato sensu, que eu estou falando aqui, é querer ter uma formação mais legal nessas áreas aí de atuação, tá? Da morfologia, embriologia, citologia, histologia e anatomia. Eu, pessoal, eu sou especialista em morfologia, tá? Me formei especialista na UFPE. Por quê? Porque assim que eu me formei, eu percebi que eu queria ensinar anatomia, mas que para ensinar anatomia, eu precisava ter uma base de todas as ciências morfológicas, embriologia, histologia e biologia celular. Então, por isso que eu fiz essa especialização. Eu não fiz exatamente para ser professor. Claro que me ajudou muito, mas eu fiz especialmente... Desculpa, eu não fiz exatamente para melhorar cientificamente, né, na minha vida. Eu fiz essa especialização para uma prática profissional específica, que é ser professor de uma área das ciências morfológicas, que no caso era anatomia. Só que ó, o diferencial que eu achei era fazer uma especialização em morfologia que vocês vão ver já, não tem no Brasil, tá? Não costuma abrir de maneira periódica, sistemática no Brasil, a gente vai ver no próximo slide. Então isso foi um grande diferencial quando eu comecei a fazer seleções, concursos, e eu posso dizer a vocês, André, que eu acho que vocês vão perguntar isso, vale a pena ter feito a especialização em morfologia? Vale por nível de conhecimento, que você se aprofunda muito na embriologia, histologia, biologia celular e anatomia, e também para o mercado de trabalho isso foi um grande diferencial, porque muita gente não tinha especialização em morfologia. Até hoje, poucos têm especialização em morfologia no Brasil, tá? Então isso é um grande diferencial para um mercado de trabalho, para um processo seletivo, para um concurso, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, para passar a bola para Iveson, apenas 3 pós-graduações lato sensu. Aí vocês vão perguntar, nossa, só tem 3? Vejam, em morfologia, tá? São poucas e não tem nenhuma aberta no momento pelas fontes que eu pesquisei, nos grupos que eu pesquisei, na internet que eu pesquisei, não tinha especialização aberta em morfologia. Veja como são as coisas. Na UFPE, quando eu fiz, a última turma, eu acredito, foi em 2017. A minha turma foi de 2009. E depois abriu 2012, 2014. Então, assim, abre de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, fecha de vez. Por exemplo, a UFPE hoje não oferece mais. Tá certo? Não oferece mais especialização em morfologia. Então, o que eu coletei aqui para vocês, pessoal, é uma ideia do que é se especializar em morfologia. Eu trouxe 3 opções, que, na verdade, só uma é em morfologia, porque é a única, realmente, que propõe isso no momento, me parece, né, no Brasil, tá? Então, hoje, vocês vão encontrar várias pós-graduações lato sensu em anatomia, mas eu não encontrei, em particular, em histologia, embriologia, tá certo? Então, eu vi mais, acho que umas 5, 8 a 10 pós-graduações em anatomia. Eu trouxe 3 aqui, que são as mais recentes, as 2, né, que são as mais recentes, essa da anatomia clínica e funcional, coordenada pela professora Juscelia, tá lá em Santa Catarina, que abriu ano passado, tá? Tem 375 horas, é uma especialização, está ligado a uma faculdade, que é a Universidade do Sul, tem módulos quinzenais, tem um corpo docente, né? Aqui vocês estão vendo aí como ele é composto, e o valor em média é de R$450, certo? Eu trouxe uma outra aqui também, anatomia, tá? Porque vocês vão ver que a única, pelo menos pela minha pesquisa, que eu consegui achar aberta, assim, que tem previsão de abrir, é a terceira que eu vou indicar aqui, em morfologia. Então, eu trouxe mais uma aqui em anatomia. Tá? Essa é muito boa, ela é chancelada pela Sociedade Brasileira de Anatomia, é coordenada pelo professor Cláudio, é um ótimo professor lá de Goiás. Ela acontece em Rio Verde, tá? Então é no Centro-Oeste, essa pós-graduação, que tem ênfase em dissecação. Então, quem realmente quer se especializar em anatomia, essa é uma boa pós-graduação para se especializar para o mercado de trabalho, para você ser um bom anatomista, que disseca, que se especializa realmente na prática, né, da anatomia, né, de você botar a mão na massa. Porque tem muitas pós-graduações, como essa última aqui, que tem um contexto mais teórico, apesar que tem previsto também aulas práticas, tá certo? Então, são 18 módulos, né? Já é um pouquinho mais salgado, né? É R$900 de investimento por mês, são 18 módulos, né? Em presenciais e 5 em EAD. Mas é uma pós-graduação, sim, que eu conheço os professores e vale a pena, tá? É uma boa pós-graduação. E como eu disse, pessoal, para finalizar, né?
passar a bola para o professor Iveson, existe também a especialização em morfologia, que divulga aqui em primeira mão, tá? Que a previsão, tá? Porque está em trâmite burocrático ainda dentro da universidade, da UFPB, sim, dentro da UFPB, coordenada por mim, coordenada pelo professor Iveson, está prestes a ser aprovado, tá? Então, é bem provável que a próxima turma seja fevereiro de 2021, tá certo? E eu não estou dizendo que puxando, né, a sardinha para o UFPB, não, tá, pessoal? Querendo que vocês façam a especialização, não. É porque, realmente, se vocês procurarem na internet, perguntarem a qualquer professor de Natal, de São Paulo, não tem especialização em morfologia aberta, tá? Ou com previsão de abrir. Então, realmente, aqui eu vejo, né, em morfologia, que é o que a gente está falando aqui, lato sensu, que você vai ter uma formação em histologia legal, embriologia legal, anatomia legal, essa especialização aqui com 400 horas, 1 a 2 módulos por mês, mais de 21 professores, são 20 doutores, tá, no departamento, 45 vagas, tá? A gente deve abrir o processo seletivo no final do ano, e realmente, pessoal, se você pensa em ser um professor de anatomia, histologia e embriologia, eu acho que essa é uma pós-graduação muito legal para se fazer. E o preço muito acessível, tá, pessoal? Porque quando eu fiz especialização lá em 2009, há mais de 11 anos atrás, era quase esse valor aqui, tá? Era um pouquinho menos que esse valor aí, então está muito, eu diria, viável, né, essa especialização. E aí, pessoal, quem for fazer a especialização vai ter, eixo morfológico 1, vai ver anatomia, histologia, embriologia do sistema nervoso, anatomia, histologia do sistema nervoso, anatomia, histologia, eita, que quase que não sai, anatomia, histologia, embriologia do sistema nervoso do aparelho locomotor, tá, com prática, tudo aqui que vocês estão vendo do eixo morfológico tem prática, pessoal. Inclusive, essa disciplina aqui, esse componente curricular, que é metodologias do ensino prático utilizado no estudo da morfologia humana. Vai ter dissecação aí, como fazer uma lâmina histológica, como fazer materiais para embriologia também. Então, é bem prática, tá? É bem prática essa especialização e eu sinceramente indico porque ela é muito parecida com a especialização que eu fiz, tá? Então, por isso que eu posso dizer que ela realmente vale a pena, porque eu já fiz essa especialização, tá bom? Então, pessoal, esse aqui são os meus contatos. Nas redes sociais, Instagram, no YouTube. Se puderem, sigam o meu canal do YouTube, sigam no Instagram para acompanhar mais novidades e se quiserem tirar dúvidas, podem ficar à vontade também. Eu passo a bola, tá, pessoal, agora para o professor Iveson e agradeço a organização pela oportunidade de falar aqui para todos vocês. Um abraço. Então, boa tarde, pessoal, todos vocês. Muito boa a apresentação do professor André. Muito do que o professor André foi falando já esclareceu até do que eu vou falar também um pouco. Então, eu acho que quem ficou com dúvida, eu estava acompanhando aqui os comentários, vai poder tirar aí ao longo da apresentação, tá? Mas antes de entrar mesmo no assunto, queria agradecer muitíssimo o convite, né, dos organizadores, mas não poderia deixar de citar aqui a professora Monique, tá, o convite me foi feito, eu vou estar, né, estou com vocês agora hoje, estarei amanhã também, e assim, toda a organização, né, os estudantes da graduação, os extensionistas, assim, o cuidado, né, de nos orientar, né, o pessoal que está aqui nos bastidores, antes de entrar, agradecer demais e dizer que o evento está, assim, excelente, tenho acompanhado desde o início, então, os colegas do departamento, né, que já passaram, o professor André Davim, também de fora, agradecer demais aí a todo esse time, tá? Então, passando, né, para o que eu vim falar mesmo hoje, então, o professor André já falou, já tirou algumas dúvidas aí sobre a pós-graduação, então, de maneira bem simples, né, como já falou, pós-graduação, pelo próprio termo, é tudo que você vai fazer depois da graduação. Então, tudo que você faz relacionado ao seu campo de trabalho, à sua formação, que ela vem depois da graduação, ela é uma pós-graduação, tá? Então, o André já falou das especializações, né, da pós-graduação lato sensu, e agora eu vou falar da pós-graduação, que é a chamada stricto sensu. Então, que termos são esses usados? Né? Então, stricto sensu é uma expressão do latim, né, que significa literalmente em sentido específico ou em sentido restrito, tá? Fazendo oposição, então, ao que se refere a um sentido amplo, tá? Então, no âmbito do ensino, se refere ao nível de pós-graduação que titula, isso é muito importante, o estudante como mestre ou doutor em determinado campo do conhecimento. Então, percebam que isso
você fazer uma pós-graduação stricto sensu, ou seja, um mestrado ou um doutorado, ele vai dar um título a você, né? Você vai ter um título de mestre, um título de doutor, e o professor André já mostrou, né, agora, recentemente, que ele te dá um diploma. Então, você vai ter um diploma, assim como da graduação, né? Você tem um diploma de graduado, você vai ter um diploma de mestre ou de doutor, e é um pouquinho diferente da especialização, porque a especialização te dá um certificado, tá? Então, vocês certamente já ouviram falar nessa palavra aqui, CAPES, né? Muitos de vocês já se beneficiaram por alguma bolsa vinda da CAPES, né? Mas o que é a CAPES? A gente fala muito CNPq, CAPES, muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é. Então, CAPES está aqui, a coordenação de aperfeiçoamento, né, de pessoal de nível superior. Então, é uma fundação muito antiga, né? Ela está vinculada ao Ministério da Educação, tá, que atua na expansão e consolidação da pós-graduação desse tipo, stricto sensu. Então, a CAPES ela foi criada, então, como uma fundação para expandir e consolidar os programas de pós-graduação, seja no nível mestrado ou doutorado no Brasil. Veja que é uma fundação bem antiga, ela foi criada em 11 de julho de 51, ainda no governo do presidente Getúlio Vargas. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de uma fundação, tá, que foi criada para expandir, para consolidar programas de pós-graduação, quando a UFPB, por exemplo, nem existia ainda. Então, a Universidade Federal da Paraíba ela foi fundada em 1955, e em 51 já existia uma fundação para consolidar a pós-graduação no Brasil. Tá? Então, assim, quero fazer só um adendo aqui para vocês perceberem, como o professor André falou, que no Brasil, né, há uma escassez, né, de programas de pós-graduação de nível especialização, e hoje a gente pode dizer, né, que somos a única universidade a ofertar uma pós-graduação, nível especialização no Brasil em morfologia. Então, veja como nós estamos avançando, como isso vai nos servir de destaque aí, né, para o estado da Paraíba, para a UFPB. Então, as modalidades de pós-graduação stricto sensu se dá em 3 formas. Então, classicamente, você vai entrar num curso de mestrado. Então, você vai entrar no curso de mestrado e a exigência para entrar no curso de mestrado é ter uma graduação. Então, primeiro você conclui uma graduação, depois você presta um concurso para entrar no mestrado, né? Vai diferenciar de universidade para universidade, mas, de maneira geral, você vai ter que ter um projeto para você desenvolver uma pesquisa inédita, né? Você vai ter que defender aquela sua ideia em 2 anos, geralmente são 24 meses. Você pode ganhar uma bolsa ou não de uma agência de fomento, que pode ser a CAPES, CNPq ou agências estaduais, ou até a própria universidade, né, ter uma cota que ela gerencia de bolsas que vem do governo federal. E para o doutorado, né, de maneira geral, ele exige, então, agora o título de mestre. Então, para você entrar no mestrado, um título de graduado, e para você entrar no doutorado, um título de mestre. Mas existe uma modalidade especial, né, que não está presente em todas as universidades, mas algumas universidades do Brasil utilizam essa modalidade, que é o chamado doutorado direto. O que é o doutorado direto? É quando você pode fazer uma seleção para um curso de doutorado que não exige um curso de mestrado prévio. Ou seja, você pode sair diretamente da graduação, você concluir a graduação e você já ser um aluno do doutorado. Então, isso é o chamado doutorado direto. Quando que acontece isso? Quando você, dentro da graduação, você já tem uma consolidação científica adequada, tá? Então, acredita-se que o mestrado é para te dar autonomia enquanto pesquisador, né, fazer você dominar, de repente, uma técnica experimental, uma escrita científica. Então, quando você vem de uma iniciação científica, onde você geralmente já publicou um artigo, você tem uma escrita científica adequada, né, você, do ponto de vista científico, você consegue ser crítico, ao convite da coordenação do programa de pós-graduação para você ingressar no doutorado direto. Tá? Então, essa foi minha experiência. Quando eu saí da graduação, né, na UFPE, em fisioterapia, eu fui direto para o doutorado na USP, porque durante a graduação eu comecei a desenvolver uma iniciação científica lá. Então, eu fazia a graduação normalmente, né, nos períodos letivos em Recife, mas nas férias eu ia para São Paulo e ficava lá fazendo a iniciação científica. Então, ao longo de 2 anos e meio, eu consegui publicar um artigo e tinha uma certa familiaridade, né, com a parte experimental, e aí eu fui convidado para fazer doutorado direto. É uma possibilidade, mas isso não existe em todas as universidades no Brasil, tá? Então, hoje, quando a gente olha o panorama da morfologia no Brasil para mestrado e doutorado, então, digamos que você se formou, você opta por fazer uma especialização e depois fazer um mestrado, ou de repente você fala, não, eu quero entrar logo no mestrado. Hoje, se você quer ser um professor de anatomia, de histologia, de embriologia, ou seja, da área de morfologia, onde que no Brasil você pode fazer pós-graduação, tá? Então, esses dados eu peguei de uma plataforma chamada Sucupira, que é uma plataforma do Conselho Nacional de Pesquisa, do CNPq, e dentro
Existe uma área temática, que é a morfologia, ela está dentro de uma outra área, que é uma área das ciências biológicas, chamada de Ciências Biológicas 2. Existem 4 áreas das ciências biológicas, que a gente chama de CB. Então, tem a CB1, CB2, CB3 e CB4. A morfologia, ela é reconhecida como uma CB2. Então, dentro da morfologia, no Brasil inteiro, cursos de mestrado e doutorado só temos 8. Claro que você pode, um curso não ser de morfologia, por exemplo, ser um mestrado em genética, mas ali você vai trabalhar com anatomia, de repente. Você vai, sei lá, coletar crânios e fazer diferenciação sexual, fazendo coleta de um fragmento de osso e estudando do ponto de vista genético para diferenciar sexualmente e correlacionar com diferenças, sei lá, antropométricas, por exemplo. Você pode trabalhar na anatomia, mas você vai sair com o título de mestre em genética ou doutor em genética. Para você ter um título de mestre ou doutor na área de morfologia, são 8 universidades, são 8 programas, tá? Não 8 universidades. Os mais próximos da gente. Então, tá aqui, ó, no mapa do Brasil, tem um programa em Pernambuco, um programa em Rio Grande do Norte e um programa no Ceará, tá? Então, de proximidade geográfica, esses são os 3 destinos para quem é da Paraíba e gostaria de fazer um mestrado, tá? E doutorado eu vou falar só no Ceará, que tanto em Pernambuco quanto no Rio Grande do Norte só tem cursos de mestrado, tá? Indo um pouquinho mais para longe, para o Sudeste, tem um programa em Minas Gerais, na Universidade Federal de São João del Rei, 3 programas no estado do Rio de Janeiro e o 8º programa no Paraná. Então, veja a escassez de programa em morfologia. Por exemplo, quando eu fiz doutorado, que foi na USP, existia um programa chamado Ciências Morfofuncionais. Esse programa, ano passado, acabou e virou o programa Biologia dos Sistemas. Então, agora ele não está mais dentro da morfologia, mas ele está dentro da biologia, que é CB1, tá? Então, vamos lá, os programas. Eu vou falar bem rapidamente, tá? Rapidinho mesmo. Então, quem quiser mais informações, é só para falar, você pode anotar aí, de repente você procura no site, isso aí são prints de tela, no site desses programas. Então, em Pernambuco, o programa é o Programa de Pós-Graduação em Morfotecnologia. É um programa que só tem nível de mestrado, não tem doutorado, e é um programa relativamente novo, ele foi formado em 2014, criado em 2014, tá? No Rio Grande do Norte, de igual forma, é um programa que só tem mestrado, tá? Não tem doutorado, é um programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional. Então, veja que, embora tenha o nome de Biologia, ele está dentro da área de Morfologia, tá? E o 3º programa é o programa da Universidade Federal do Ceará, é o programa de Ciências Morfofuncionais, e esse programa, ele tem o curso tanto de mestrado quanto de doutorado, tá? Indo agora um pouquinho mais distante, como eu falei, em Minas Gerais, esse programa da UFSJ é um programa também chamado de Ciências Morfofuncionais, é um programa bem recente, de 2017, e ele também só tem o curso de mestrado, tá? Então, veja que até agora, desses 4 programas que eu citei, para fazer o curso de doutorado só na UFC até agora, tá? Os 3 programas do Rio de Janeiro. É o programa de pós-graduação em Ciências Morfológicas. Eu quero dar uma atenção especial a esse programa, vocês vão entender, porque eu vou falar no finalzinho sobre conceito, tá? Então, guarda aí, Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfológicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Existe esse programa de pós-graduação em Neurociência Translacional, ele está enquadrado na morfologia. Então, ele estuda neurociência, mas estudando anatomia, histologia e embriologia. É um programa também do Rio de Janeiro, da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? E tem um programa que é do INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. É um programa que só tem mestrado, tá? Eu esqueci de falar aqui que esse de Neurociência Translacional, ele só tem doutorado, tá? Não tem curso de mestrado. Então, você só entra se você já tiver um mestrado e não aceita doutorado direto. Do INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, tem um programa específico de morfologia só para o aparelho locomotor. É um programa de disfunções musculoesqueléticas. Então, você estuda tanto isto, êmbrio, anatomia, mas só dentro desse campo do locomotor, tá? E é um mestrado chamado mestrado profissional, tá? Não dá tempo de explicar, mas depois vocês podem dar uma pesquisada de Google mesmo, a diferença entre mestrado profissional e um mestrado acadêmico. E o último é o programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular, é o programa da Universidade Federal do Paraná. É um programa que tem mestrado e doutorado. Na verdade, é um programa bem antigo, ele foi fundado em 1978, com o nome de Ciências Morfológicas, e ao longo do tempo ele foi mudando, uma parte do tempo ele se fundiu à genética, até a fisiologia, e hoje ele está como um programa de Biologia Celular e Biologia Molecular, tá? Aí eu quero falar rapidamente para vocês entenderem que, eu tenho 8 programas. Tem alguma coisa que eu posso usar além da distância geográfica, né? Você pode usar isso como um parâmetro. Não quero ir para muito longe, quero ficar mais perto aqui. Eu estou considerando as pessoas da Paraíba, né? De repente você está em Minas Gerais, para você vai ser de Minas,
você está no Paraná ou no eixo ali sudeste, é mais fácil ir para o sudeste que o nordeste. Mas, sem considerar a distância geográfica, existe um parâmetro para ser avaliado, que é um conceito de qualidade. Assim como você vai prestar vestibular, você tem N universidades, tem universidades privadas, públicas, e cada universidade, mesmo dentro do, né, sendo pública ou grupo privado, elas têm diferença entre si, conceituais. E quem faz essa conceituação desses programas é a CAPES, tá? Então, ó, os programas eles são avaliados se eles receberem os conceitos 1 ou 2, nota 1 ou 2, né? Esse conceito vai de 1 a 5 para mestrado e de 1 a 7 para doutorado. Eles são descredenciados, ou seja, a CAPES entende que esse programa não tem condições de continuar e ele é fechado, tá? Se o programa recebe nota 3, significa que o desempenho dele é regular, atendendo ao padrão mínimo de qualidade, ou seja, ele é o mínimo para não fechar, ele recebe nota 3, tá? 4 é considerado um bom desempenho e 5 é a nota máxima de programas com apenas mestrado. Os programas de doutorado aí que recebem notas 6 e 7, tá, indicam desempenho equivalentes a padrões internacionais de excelência, tá, e os cursos avaliados com nota igual ou superior a 3 são recomendados, ou seja, eles continuam, né, existindo. Se ele for novo, ele é reconhecido, se ele já existir, ele é renovado. E os que recebem nota 1 e 2 são descredenciados, tá? Quem faz isso? O Conselho Nacional de Educação, o CNE, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação, tá? Então, para a gente ter ideia desses 8 programas, nós não temos um panorama muito bom, não. Então, ó, o FPE, que é o Programa de Morfotecnologia, e a UFRN, eles têm nota 3, ou seja, é o mínimo para se manter ativo, tá? O programa da UFC, da Universidade Federal de São João del Rei, que fica em Minas Gerais, e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, tem nota 4. Da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Mas é aquele de Neurociência Translacional, eles têm nota 5. E aquele que eu pedi uma atenção especial, que é o Programa de Ciências Morfológicas, ele tem uma nota de excelência, ou seja, tem nota 7. É a maior nota dentro dessa graduação, ou seja, é considerado um programa competitivo a nível internacional, tá? Então, veja que de padrão de excelência, nota 7, a gente resume toda a morfologia a um programa. Então, se você falar, se existir um programa de excelência, quantos programas de excelência tem no Brasil para estudar morfologia? Só um, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, considerando esse conceito CAPES, tá? O que fazer, então? Né, se eu vejo que eu tenho um programa de excelência, os programas, né, pensando aqui na Paraíba, eu não tenho um programa no estado da Paraíba de mestrado e doutorado, e eu respondo com essa imagem, sair da zona de conforto, tá? Então, você pode estar aí nesse aquário pequenininho, com um monte de peixinho, que são seus pares, tá? São seus pares, eu não gosto de usar essa palavra, seus concorrentes, né? São seus amigos de turma, seus colegas de profissão, e eles vão ter uma formação muito semelhante à sua, recebendo, né, instrução vinda dos mesmos professores, muitas vezes fazendo os mesmos cursos, participando dos mesmos projetos de iniciação científica, de extensão, de monitoria. E aí o que é que você precisa fazer? Sair da sua zona de conforto. Então, muitas vezes você tem que pular ali para um aquário maior. E isso envolve sair de casa, né? Aconteceu comigo, com tantos outros colegas, ter que ir para outro estado, ter que morar sozinho, muitas vezes morar em outro país, ter todas as dificuldades de adaptação ao clima, à língua, enfim, mas no final das contas, valeu muito a pena, tá? Então, queria agradecer muitíssimo a vocês, mais uma vez, pela oportunidade. Eu sei que o tempo é muito curto, não dá para a gente falar muita coisa, tá? Mas aí tá meu e-mail, minha rede social. Se vocês tiverem dúvida, eu vou ter o maior prazer de responder. Vocês podem fazer pergunta agora ou depois, em outro momento, tá? Que eu estou aqui para ajudar vocês. Tá? Um abraço aí a todos. Muito obrigado aos professores, né, pela a palestra. Foi realmente muito esclarecedora, né, para o pessoal que deseja uma pós-graduação em morfologia. Então, mais uma vez, muito obrigado ao professor André e ao professor Iveson. Lembrando ao pessoal que a palavra-chave está passando aí embaixo para vocês preencherem o formulário para posteriormente receber o certificado. Certo? Então, temos aqui uma pergunta de uma aluna que eu vou projetar, que eu acredito que foi o professor André. Professor André, a pergunta é de Morgana Lira, né? E para quem quer pós-graduação por questão de docência e não tem interesse na área da pesquisa, é possível dissociar?
Veja só, o perfil do professor brasileiro, né, seja de universidade pública ou de universidade privada, é um perfil multitarefa, né? Ou seja, é um perfil que é diferente, por exemplo, vou dar um exemplo que eu vivi, né? Na França, você tem um pesquisador, né, dissociado da figura do ensino, né, do professor, né, que faz só o ensino. Ele não é voltado, ele não tem que produzir pesquisa, né? São figuras diferentes em vários locais do mundo, na verdade. No Brasil tem essa indissociabilidade do professor, né? Assim, ele é tudo, né? Ele é ensino, ele é pesquisa, ele é extensão, ele é gestão, ele é tudo. E aí eu vou ser bem sincero, Morgana, contigo, quando você pergunta para quem quer pós por questões de docência e não tem interesse na área de pesquisa, é possível dissociar? A resposta que eu tenho a te dizer é que parcialmente. O que é que eu digo parcialmente? Se a gente for pegar aqui, já que a gente está falando de morfologia, vamos pegar o departamento de morfologia aqui da UFPB. Então, tem professores no departamento de morfologia, eu não sei quantos a gente tem agora exatamente, mas eu acho que tem mais de 30, né, Iveson? Eu acho que deve ter mais de 30 professores de anatomia, histologia e embriologia. Eu acho que são uns 28. Pronto. Então, 28 professores do departamento de morfologia, tem gente que é mais forte na pesquisa, tem gente que é mais forte no ensino, tem gente que é mais forte na extensão. Então, essa dissociabilidade que você pergunta, eu acho que sim, é possível nesse sentido. Não é possível você dizer assim, eu não vou pesquisar nada. Eu acho que isso não é possível. Eu acho que você não consegue alcançar uma carreira docente tirando a pesquisa da sua vida, porque você vai precisar, para passar no concurso docente, de artigo científico, você vai precisar de orientação de iniciação científica, você vai precisar orientar alunos. Então, assim, de fato, não dá para esquecer a pesquisa. O que eu tenho, por isso que eu disse que em parte, né, porque você dá para dissociar alguma coisa, mas por outro lado, você ainda tem que continuar, você tem que ter uma formação em pesquisa para ser aceita no mercado de trabalho. Aí você tem que lembrar daquilo que eu falei para vocês, tá? Aquilo que eu falei para você e para todos vocês aqui. Vocês têm que lembrar que vocês têm que ser diferenciados. Então, vocês têm que... não adianta só ser bom em anatomia, por exemplo, na área de ensino. Tem que ser bom, tem que diversificar. Eu não digo que você tem que ser bom em tudo, porque não dá para ser assim, mas diversifica para extensão e anatomia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu não sou tão bom, eu não era, antes de entrar na UFPB, tão bom em extensão. Né? Eu não tinha projeto, eu tenho poucos projetos antes de entrar na UFPB em extensão. Eu trabalhei 7 anos na privada e quase não tive projetos de extensão. Mas na UFPB tem um campo maior, né, de extensão, eu trabalhei mais sobre isso. Mas não é meu forte a extensão. Meu forte é mais a parte de ensino, a parte de pesquisa. Então, a orientação que eu te dou, Morgana, é essa, tá? Então, dá para dissociar em parte, tá? Mas o mercado de trabalho pede que você tenha um pouco de tudo e seja um pouco melhor em alguma desses pilares, né, que formam um professor. Ô André, só complementando rapidinho, a pesquisa vai fazer parte do processo de formação, né? Muitas vezes você não quer fazer pesquisa, você não quer trabalhar como pesquisador, mas para você fazer um mestrado ou um doutorado, você obrigatoriamente vai fazer uma pesquisa, né? Você vai ter que defender uma ideia, seja uma tese, uma dissertação. Então, a pesquisa faz parte do processo de formação. Talvez depois que você termine, você fale, isso não é para mim, eu não quero fazer pesquisa nunca mais. Mas para você conseguir o título, você precisa ser, nem que seja temporariamente, um pesquisador. Perfeito. Obrigado pela resposta. Temos aqui mais uma pergunta de Graziella, certo? Para o professor Iveson. Ela pergunta... só um minutinho. Aqui, voltou. Professor, eu queria saber se a especialização em morfologia para a perícia forense no curso de ecologia pode facilitar em escala profissional, para que eu consiga realizar a minha profissão. Mas eu só não entendi qual é a profissão. Porque tem uma especialização em morfologia, né, para perícia forense, no curso de ecologia, talvez é isso, a graduação em ecologia. Assim, se você pretende trabalhar com perícia forense, o conhecimento anatômico é importante.
né? E se você vem do curso de graduação em ecologia, que eu imagino que você não tenha anatomia humana, seria importante você fazer um curso de anatomia, mas eu não indicaria a especialização no seu caso, porque existe uma especialização em ciências forenses. Por exemplo, existe essa especialização na Universidade de Pernambuco, esse é o que eu conheço, mas deve ter em outras universidades. Então, assim, vale a pena você, se é a área que você quer seguir, se especializar em ciências forenses e, de repente, você fazer um curso de extensão em anatomia, você fazer uma disciplina isolada, né? Se você está na graduação ainda, você procura um curso de saúde, faz uma disciplina como um aluno ouvinte, como um aluno especial de anatomia, porque, sim, o conhecimento anatômico vai te ajudar nas ciências forenses, mas eu acredito que seja desnecessário você fazer uma especialização mais de 300 horas para, de repente, aplicar um conteúdo muito restrito dentro de uma outra área. Então, é melhor se especializar naquela grande área que é as ciências forenses. Tá? Obrigado, professor. Também de perícia. O perito, seja ele um perito criminal, seja um fisioterapeuta perito, um médico, né, fazer perícia, seja essas perícias de INSS, né, para dar um laudo, de afastamento de trabalho, enfim, qualquer tipo de perícia, você vai precisar fazer uma exploração do paciente, né, pensando em algo clínico. E sim, por exemplo, recentemente, André sabe, existe uma pessoa que é uma fisioterapeuta que trabalha na área de perícia, né, de afastamento de trabalho, essas coisas, e ela dá curso de perícia, ela dá essa formação em perícia judicial. E ela conversou comigo, conversou com o André, da necessidade que ela tem de que os fisioterapeutas, os profissionais já formados, né, enquanto peritos, tivessem um conhecimento mais aprofundado em anatomia palpatória. Para que isso? Para poder fazer exame clínico, né? Então, os fisioterapeutas precisavam de um conhecimento maior em anatomia palpatória para fazer exame clínico, para poder dar um laudo para o paciente, tá? Então, sim, pensando na anatomia, né? Pode ajudar na perícia? Pode, mas se de fato você quer ser perita, eu indico fazer uma especialização em perícia, não em anatomia. Até porque dentro da especialização de perícia, provavelmente vai ter um módulo de anatomia. Show de bola, muito obrigado, professor. Aí um comentário da professora Giciane, né, para contribuir com o conhecimento, né, e o doutorado ele conta mais no mestrado do que o mestrado de um concurso, né, para ser professor, né. Então, eu acho que foram só essas as perguntas. O pessoal elogiou bastante aqui a exposição de vocês.